pé, vamos adorar o Senhor. Bom dia, meus irmãos. Podeis assentar nesse dia tão bonito, um dia de sol. Ver a igreja aqui é uma alegria muito grande. Saber que os irmãos tiveram separado esse momento para estar na casa do Senhor. Deus abençoe a todos, abençoe os nossos visitantes que estão conosco. Abençoe você que está nos acompanhando pela internet. Deus abençoe sua vida. Os irmãos que estão em casa também, que estão cultuando conosco, com certeza, essa distância não significa nada. O importante é você estar em espírito de oração, espírito desejoso de querer estar na presença do Senhor. Certamente você, ao término desse culto, será também contemplado com as bênçãos celestiais. Você que nos acompanha também pela internet, nossos visitantes, continue conosco. Eu sempre digo que a nossa alegria é adorar ao Senhor e também saber que há pessoas que nos acompanham pela internet, visitantes que gostam da nossa liturgia, que essa liturgia, na verdade, é para a glória de Deus. Então, sintam-se à vontade conosco. Eu tenho ressaltado que nós estamos trabalhando agora com os avisos antes do nosso culto em si. Então, os irmãos acompanhem esses avisos, são muito importantes para
os irmãos ficarem atualizados, informados sobre o que tem acontecido, as atividades da igreja. Então, sempre antes do culto, nós iremos fazer estes avisos, e ao longo da semana, vocês também fiquem antenados, né, como se diz, para que não percam nenhuma atividade, nenhum compromisso, estejam sempre participando dos momentos e dos eventos da igreja. Eu vou passar a palavra para a Roberta, ela tem algo especial para falar para nós nesta manhã, e depois nós iremos orar. Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Bem, o motivo da minha palavra nesta manhã é de agradecimento, porque de acordo com o nosso calendário da Convenção Batista Brasileira, hoje, que é o 4º domingo do mês de abril, nós comemoramos o Dia da Escola Bíblica Dominical. E nós sabemos que essa é a maior e a melhor escola do mundo, porque nós temos a oportunidade de aprendermos a palavra de Deus. E o nosso motivo de gratidão nesta manhã é porque a nossa igreja é uma igreja que ama a escola bíblica dominical, é uma igreja que participa. Nós bem sabemos que temos passado por um tempo diferente. A nossa escola bíblica tem sido não presencial, mas sim virtual, mas ela tem acontecido, graças a Deus por isso. Então, eu gostaria, nesse momento, de estar convidando a irmã Zenair, que é a nossa professora, para estar fazendo uma oração, agradecendo a Deus pela nossa escola bíblica, pelos nossos professores, pelos nossos alunos, e rogando ao Senhor que cada dia mais a escola bíblica se fortaleça. Oremos. Nós te agradecemos, Senhor Deus, neste lindo dia, quando temos o privilégio, Pai do céu, de ter o nosso fôlego de vida dado a nós por misericórdia e graça do Senhor, e nós queremos glorificar o Teu nome por esta tão grande oportunidade. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por nossa tão grande salvação. E queremos, ó Deus amado, te agradecer de uma forma especial, porque hoje nós, Convenção Batista Brasileira, nós os batistas, comemoramos o Dia da Escola Bíblica Dominical, a melhor e maior escola do mundo, Senhor Deus. Muito obrigada pelo privilégio, Senhor, de nos debruçarmos sobre a Tua palavra e conseguirmos, ó Deus do céu, através da iluminação do Teu Espírito Santo, entender, Senhor, compreender a Tua vontade e nos esforçarmos para praticar a Tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigada, que nós, ó Deus do céu, possamos ser estudantes, Senhor, atenciosos, preocupados, ó Pai do céu, com o cumprimento da Tua palavra em nossas vidas. Obrigada por tantas vidas, Senhor Deus, que já se debruçaram sobre a Tua palavra, estudaram, transmitiram lições, e hoje nós podemos ter riquíssimos materiais, ó Pai do céu, quando a Tua palavra, Senhor, é dada a nós pela instrumentalidade de todos esses homens e mulheres que, debruçados sobre a Tua palavra, nos orientaram, Senhor, conforme a Tua vontade. Obrigada, Senhor Deus, por todas as sociedades bíblicas, pela JUERP, por todos os lugares, Senhor Deus, e todas as instituições também que se preocupam em divulgar, Senhor Deus, a Tua palavra através de periódicos. Muito obrigada, Senhor Deus, também por todo este trabalho que é feito de uma maneira tão primorosa para colocar à disposição de cada um, Senhor Deus, a Tua palavra de uma forma clara. Obrigada por todas as traduções também da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor Deus, pela compreensão que temos. E queremos Te pedir que, mais uma vez, Senhor Deus, o Senhor nos ajude a sempre, Senhor, ter desejo de estudar a Tua palavra, de aprender, Senhor, os Teus preceitos, de obedecer, Senhor, os Seus mandamentos, para que nós possamos viver uma vida, Senhor, digna de agradar o Teu coração. Muito obrigada, Senhor, nos faça estudantes, Senhor, interessados sempre, sempre em estudar e praticar a Tua palavra.
Nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Aproveitando a oportunidade, fica o convite para os irmãos que essa semana nós temos a aula da irmã Joselma, que tem como título Por que o mundo está como está? E hoje também nós teremos a aula da irmã Heloísa, que vai estar falando como superar a ansiedade e o medo. Então, irmãos, que Deus abençoe e que cada vez a nossa escola bíblica possa ser mais fortalecida. Então, dando continuidade ao nosso culto, reconhecendo a importância da escola bíblica na nossa vida, há muitas denominações que não se importam em educar a sua membresia na palavra. E muitas vezes nós investimos no conhecimento da palavra e muitos irmãos, às vezes, não se importam tanto em estar estudando, tendo esse tempo do estudo da palavra em si, como igreja. E, por falar nisso, eu e o pastor temos pensado a respeito da nossa classe de doutrina, retornar com a classe de doutrina. E, para isso, a gente está estudando o melhor horário para trazer esses irmãos e amigos que desejam se aprofundar a respeito da nossa doutrina, a doutrina bíblica, a doutrina batista. Eu gostaria de contar com as orações dos irmãos nesse sentido também. A missão gloriosa de Jesus é o tema de hoje. A missão gloriosa de Jesus não foi para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Oh
Meus irmãos, eu convido para que se coloquem de pé, gentilmente, para que possamos ler bem forte essa leitura bíblica que se encontra em Lucas, capítulo 19, dos versículos 5 a 10. Vamos ler bem forte e vamos entender um pouco essa experiência que Zaqueu passou com Jesus. Quando Jesus chegou àquela... Vamos ler forte, todo mundo junto. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje veio salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Podeis assentar. Interessante que Zaqueu diz que ele iria restituir 4 vezes mais o que ele havia defraudado. E Jesus não falou para ele: você vai ser abençoado 4 vezes mais daquilo que você distribuiu. Jesus falou: hoje veio salvação nesta casa. Enquanto ele estava fazendo bem aos pobres, ele estava sendo abençoado por Deus. Deus gosta que nós sejamos pessoas que compartilhemos aquilo que temos, não somente os bens, mas também a nossa vida, o nosso serviço. Esse é o verdadeiro espírito cristão que deve haver entre nós. Enquanto as pessoas têm uma visão errada do crente, nós que andamos na presença de Deus, acompanhamos os ensinamentos das Escrituras, sabemos que a vida do crente é dividir, é compartilhar, não viver para nós mesmos. Elas, no mundo, acham que nós estamos erradas. Ali, no contexto, diz que Jesus estava andando com um pecador, mas não é assim que nós enxergamos a vida de verdadeiro cristão. Dedicação de vidas e bens. Ouvir contar a história. É o hino enquanto os diáconos estarão fazendo essa parte. Jesus.
Amém. Este momento é um momento que nós iremos consagrar os dízimos e ofertas e consagrar vidas também. Gostaria de convidá-lo, se você sente esse desejo de que seja uma pessoa mais consagrada na obra de Deus, se você se acha que precisa fazer mais, que você se coloque de pé, é um ato voluntário. E eu gostaria de aproveitar também, não sei se os irmãos perceberam que na entrada tem o alvinho. O alvinho é um menininho que está subindo uma escada. E à medida que você vai pingando a moedinha lá, ele vai subindo a escada. E aquele recurso vai ser uma iniciativa do Departamento Infantil, vai ser dedicado a missões mundiais, como os irmãos têm também investindo no reino de Deus. Lembremos também da campanha do terreno, muito importante, esse desafio que Deus tem nos abençoado grandemente. Vamos partir agora para a quarta parcela, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pai amado, este momento é muito especial, porque nós estamos aqui de pé, a começar por mim, dedicando as nossas vidas, consagrando as nossas vidas para o Teu reino. Que essa decisão seja algo consciente, não é porque um levantou e os demais também assim foram, mas que a nossa vida precisa ser mais empenhada em prol do Teu reino. Ó Pai, o Senhor precisa dos recursos para abençoar outras vidas, mas o Senhor também precisa de vidas abençoando vidas. E por isso, ó Pai, que o Senhor abençoe cada irmão que está aqui, abençoe cada família, abençoe aqueles que puderam contribuir, aqueles que não puderam, que desejaram assim fazê-lo. Que o Senhor também, ó Pai, abra portas de oportunidade, de emprego, de sustento, para que eles possam se sentir também, ó Pai, inseridos neste momento do culto. Ó Pai, obrigado porque voluntariamente os Teus filhos se levantaram, dizendo que precisam fazer algo mais para que o reino do Senhor seja amplo, abrangente, expandido no seu contexto familiar, onde quer que eles estão inseridos. Não somente estes que estão aqui conosco, mas aqueles também que nos acompanham pela internet, que eles também, ó Pai, possam se sentir coparticipantes desta obra. Obrigado por tudo, obrigado por estes recursos, que o Senhor dê sabedoria aos administradores que estarão fazendo com que estes recursos cheguem aos devidos lugares, às devidas pessoas, para que a Tua igreja continue marchando nesta jornada tão difícil, mas ela é uma jornada perseverante, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos. A missão gloriosa de Jesus foi para que toda a humanidade reconhecesse seu grandioso amor naquela cruz e assim fossem salvos. Este momento é um momento de gratidão, de intercessão. Deixa eu pegar minha folhinha aqui, porque alguns irmãos me pediram para citar nomes de alguns enfermos, de pessoas que carecem da nossa oração, também daqueles irmãos que estão aniversariando. Parece que nós não temos a lista aqui dos nomes, mas é um momento que nós separamos para agradecer por aqueles irmãos que completam mais um ano de vida. Que Deus abençoe sua vida, que Deus lhe dê muita saúde, muita paz. E também aqueles irmãos e amigos que são alvo da nossa oração. Esta semana eu estarei indo à casa da irmã Letícia, orando com ela. A irmã Letícia, esses dias, pediu para que oremos por ela, está em depressão há 1 ano e 4 meses. Então, eu gostaria que os irmãos orassem por mim, pela vida da Roberta, para que nós fôssemos bênção na vida dela, falasse uma palavra que venha desconstruir toda a tristeza que há na vida dela, que Deus nos ajude, possamos dar a nossa contribuição. Também gostaríamos de orar pela irmã Neuza, esposa do irmão Epaminondas,
pelo senhor Marcelo Saturnino, pela irmã Selma, que teve alta de uma cirurgia, orar pela irmã Nair, que é prima da irmã Zenair, orar pelo Pedrinho, que é filho da irmã Laila, do irmão João, passou um pouquinho de mal nesta noite, a irmã Cissa, a irmãzinha Cissa, né, que é filha da irmã Rafaela, do irmão Tunco, da irmã Sirlene, que fez essa cirurgia essa semana, câncer na boca. Então, irmãos, tem muitos motivos. O irmão Raimundo, que o irmão Vinícius pediu oração pelo seu pai. A irmã Zeca também, o pastor Gerson a visitou essa semana. Então, nós temos muitos motivos. Eu não sei, talvez, do seu motivo, você pode ter alguém que Deus colocou na sua vida para que você ore por ela. Mais uma vez, gentilmente, eu peço para que você se coloque de pé, porque eu creio no poder da oração, eu sou fruto da oração, eu tenho certeza que cada irmão aqui tem um propósito de oração. A irmã Angelina, essa semana, teve a bênção da recuperação do seu filho, o Anderson. Muitos motivos, meus irmãos, muitas razões para orarmos ao Senhor. Então vamos agradecer por todos esses pedidos que sempre chegam até nós. Pai Celeste, nessa hora nós não podemos de lembrar desses irmãos, desses amigos, pessoas que carecem da nossa ajuda. Querido Deus, nós nos sentimos impotentes porque não podemos fazer muito por elas, mas o Senhor pode. Nós confiamos no poder das tuas mãos, confiamos que o Senhor tem poder para mudar histórias. Deus querido, nós temos experiências reais de cura com o Senhor, de portas que eram impossíveis de ser abertas, e o Senhor deu oportunidade de emprego. Pai Celeste, muitas pessoas que eram excluídas da sociedade, e o Senhor, com teu infinito amor, alcançou pela tua misericórdia, e são pessoas que foram valorizadas no céu, encontraram-se com Jesus Cristo e hoje estão salvas e remidas por este sangue maravilhoso. Pai querido, talvez alguém aqui neste lugar, talvez na internet que nos acompanham, há pessoas deprimidas, chorosas, sem esperança. Deus, nós te pedimos para que famílias que estão em brigas possam viver em harmonia, possam ser amigos uns dos outros, possa haver comunicação, diálogo, entendimento, e que isso aconteça para a glória do Senhor. Pai Celeste, se porventura há alguém que está cheio de tristeza no coração, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, alcance essa vida, para que haja paz interior, que só Cristo e o Espírito Santo podem dar. Pai Celeste, quantas famílias estão enlutadas, quantas famílias sofrem por causa da enfermidade que assola os lares. Pai Celeste, alcance essas famílias, ó Pai. Tenha misericórdia desse povo, Senhor. Pessoas prostradas, que não veem solução no homem, mas em Ti, o Deus das coisas impossíveis, pode todas as coisas. Ó Pai, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a esperança de dias melhores. A nossa esperança, ó Pai, não está na vacina, nossa esperança está no sangue de Jesus. Ó Deus, precisamos do Senhor, precisamos de vidas restauradas,
Precisamos de um povo obreiro que ame a palavra do Senhor, que passe momentos em comunhão com o Senhor, de oração, de devoção, de renúncia do pecado ao pecado. Ó Pai, nos dê mais um dia de chance, de oportunidade de sermos melhores para a glória do Senhor em nossas vidas e nas vidas que precisam de nós. Abençoe esta casa, cujo Deus é o Senhor. Abençoe a obra desta casa. Continue tocando no coração daquele empreiteiro para que ele honre a sua palavra, de iniciar essa obra no dia 17 de maio. Precisamos dessas telhas colocadas. Precisamos, ó Pai, avançar para que esse templo termine, vidas e mais vidas possam achegar-se à casa do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem também tocado nas vidas que têm trabalhado nos campos inóspitos deste mundo, sofrendo pressões de todos os tipos, que elas não venham desistir desta obra maravilhosa que é levar vidas para a glória do Senhor. Nos ajude, ó Pai, para que nós possamos ajudá-las financeiramente e com as nossas orações, ó Pai. Se para nós já está difícil, imagine, ó Pai, para essas pessoas. Tudo isso nós te rogamos e te pedimos, pelo poder que há no nome de Jesus. Abençoe, ó Pai, cada família aqui citada, cada vida que precise da nossa oração, porque, ó Pai, só o Senhor pode nos ajudar. Esta é a nossa oração, portanto, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, podeis assentar. Deus abençoe a oração de cada um. A missão gloriosa de Jesus foi para que toda a humanidade reconhecesse o seu grandioso amor naquela cruz e assim fossem salvos. Thank you.
Eu gostaria de convidar as crianças para que venham aqui à frente. Elas são especiais para nós também. Elas vão agora participar do culto delas. O seu filho já foi evangelizado por você? Eles já conhecem o plano de salvação em Jesus Cristo? É uma pergunta interessante que nós, pais, devemos perguntar para nós mesmos. Às vezes as crianças passam tantos minutos, tantas horas no celular e não tiveram oportunidade de estar um tempo estudando a palavra de Deus, né? Vamos orar por essas 6 vidas preciosas. Pai Celeste, como as crianças são preciosas para o Senhor e como elas são cuidadas pelos seus pais, que têm derramado amor na vida delas, e tem trazido elas para a casa do Senhor, para aprender a palavra do Senhor. Pai, nós sabemos que o que elas irão aprender agora irá desconstruir tudo aquilo que o inimigo, às vezes sutilmente, coloca na vida delas, para que elas possam, Pai, no dia da decisão, na juventude, elas sempre possam optar em seguir a Jesus. Ó Pai, que essas vidas sejam guardadas pelos anjos do Senhor, pelo Espírito do Senhor, e que o mal, o pecado não venham ceifá-las das mãos do Senhor, Pai. Use os pais para continuarem a ser bênçãos na vida delas, e use também a tua serva nesta manhã, para que possa ser bênção na vida dessas crianças, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, amados irmãos. Bom dia a você que nos assiste em casa. Deus seja louvado por esta oportunidade de abrirmos as Escrituras e meditarmos na eterna palavra do Deus eterno. Nós vamos trabalhar nesta manhã um dos textos áureos das Escrituras Sagradas, conhecido em todo o mundo, que é exatamente João 3, 16 a 21. João capítulo 3. Versículos 16 a 21. E aqui nós encontramos a missão gloriosa de Jesus Cristo a este mundo. E nós veremos as 2 vertentes que o texto nos apresenta. Ou seja, vida eterna aos que creem e rejeição eterna aos que não creem. O texto fala sobre isso, dessas 2 vertentes, dessas 2 oportunidades postas diante do homem, a fim de que ele ande por uma dessas vertentes, por um desses caminhos, de vida ou de morte. Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Porque todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam aprovadas ou reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. As nossas crianças conhecem esse texto, mas vejamos a teologia bíblica desse texto. Vejamos a seriedade desse texto. Vejamos o abrir do coração de Deus nesse texto. E a misericórdia de Deus posta nesse texto. E as nossas condições. E as nossas decisões. E as nossas responsabilidades enquanto seres humanos. Vamos observar. Jesus Cristo veio a este mundo buscar e salvar os que se haviam perdido. Nós lemos hoje aqui pela manhã, no capítulo 19, versículo 10 de Lucas. Jesus veio ao mundo buscar e salvar o homem que se havia perdido. Isso é uma grande coisa para nós. Deus poderia ter nos deixado no estado em que estávamos, perdidos. E nesse texto de João 3,16, até o verso 21, nós podemos ver claramente a missão precípua de Deus em Cristo para salvar o mundo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo nos foi dado para que tenhamos a vida eterna. Está no verso 16. O propósito de Deus em nos dar seu Filho é para que nós tenhamos a vida eterna. No verso 17, fica algo extremamente claro para nós. A vinda de Jesus Cristo ao mundo, ele veio não para condenar o mundo. Não foi esta a sua missão. A missão de Jesus Cristo é a missão de salvar o mundo, ou seja, aqueles que creem no seu nome.
O verso 17 é claro. Jesus Cristo veio para salvar e não para condenar. Veja o verso 17 que diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo. Observem o adjunto adverbial de negação em seguida. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, e logo em seguida nós temos o advérbio de negação, não para condenar o mundo. E em seguida nós temos uma conjunção adversativa que muda toda a ideia, mas para que o mundo fosse salvo por ele, ou seja, por Jesus. Eu fico imaginando que esse trabalho de Deus, da Trindade Divina, foi um trabalho tão bem feito, tão bem engendrado, tão bem combinado e tão bem executado, que nós não temos dúvida de que a missão de Jesus, ela é absolutamente clara. Ela é uma missão salvífica e não uma missão de condenação. Jesus Cristo veio para que o crente nele não seja julgado, ou seja, condenado ao suplício eterno. Verso 17. O problema é que as pessoas, na verdade, não se atinam para isto. É preciso que os homens se atinem ou deem importância a essas palavras, porque elas são eternas. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Em outras palavras, Jesus não veio aqui para condenar você, ele veio aqui para salvar você. Contrariamente, se você não quiser essa salvação, então há uma sanção para você. E você precisa considerar isso. Você que nos acompanha pela internet e aqui no santuário. Jesus veio trazer luz aos homens, versículo 17. As nossas almas estavam entenebrecidas. O pecado trouxe escuridão para nossas almas. Estávamos em trevas. Trevas biblicamente, teologicamente, trevas na Bíblia é afastamento de Deus. Não significa uma escuridão cósmica, mas uma escuridão, na verdade, bíblica, uma escuridão metafísica, uma escuridão espiritual. Trevas é ausência de Deus na vida do ser humano. E Jesus veio para tirar essa treva da vida do ser humano, porque ele é luz. Ele declarou em João 8:12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então ele veio para trazer luz, ou seja, ele veio para espancar o pecado que traz exatamente o nosso afastamento de Deus, e a Bíblia diz que esse afastamento chama-se trevas. Versículo 21. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quando o ser humano se aproxima de Jesus, naturalmente, esclarecido, convencido pelo Espírito Santo, que ele se aproxima de Jesus, ele está se aproximando da luz, está se aproximando da verdade, que é Jesus Cristo, que é verdade absoluta. E na medida em que o homem se aproxima de Jesus, essas trevas são espancadas, tiradas, porque Jesus vem como luz
e afasta o pecado e alumia a alma dessa pessoa. E as trevas vão embora. Porque a presença de Jesus é uma presença iluminadora, porque Ele é a luz do mundo, a luz dos nossos corações. E quando a luz de Deus raia no coração de um ser humano, ele começa a aproximar-se da luz, e essa aproximação faz com que ele pratique coisas que agradem a Deus, e essas coisas, então, são coisas feitas agora na luz. E essas obras são manifestas. As pessoas vão dizer: olha como que a vida do fulano de tal mudou. Ontem mesmo, eu visitava uma família, e alguém fez menção de alguém que hoje é membro dessa igreja. Alguém disse: pastor, como que aquela pessoa mudou? Eu conheci aquela pessoa trabalhando, e aquela pessoa, na verdade, era absolutamente mal educada. Ela brigava com a gente no contexto daquele coletivo que ele estava conduzindo, e hoje essa pessoa é um doce de pessoas. Eu disse: é verdade, porque Jesus Cristo transforma. Jesus Cristo espancou a vida, ou melhor, a treva da alma daquela pessoa, e agora ela pratica obras, essas obras que são vistas, e uma vez vistas essas obras feitas em Cristo, elas glorificam a Deus e ilumina também a vida de outras pessoas, com as quais essa pessoa, cuja treva da alma foi dissipada, agora ilumina a vida de outras pessoas, e aquela pessoa me diz: como que essa pessoa mudou? Como que essa pessoa agora é uma pessoa totalmente diferente? Eu disse: é verdade, porque a luz de Deus chegou no coração daquele irmão, e hoje ele é uma bênção na igreja. Uma bênção na igreja. O senhor está dizendo: pastor, mudou completamente. É claro, agora as obras dessa pessoa são obras feitas em Deus. E quando as nossas obras são feitas em Deus, as nossas obras, elas iluminam a vida dos outros, porque nós estamos refletindo a glória, a luz de Jesus Cristo em nós. E essas obras, então, são feitas na presença de Deus, e elas glorificam a Deus. Obras feitas, obras realizadas, obras feitas em Cristo, abençoam a vida dos outros. Por quê? Porque a vida de Jesus está nas nossas vidas, e as nossas vidas agora podem glorificar a Deus e glorificar a vida daqueles com quem estamos nos relacionando, porque agora também nós somos filhos da luz, e agora também nós somos luzes que irradiam, e as nossas obras agora são vistas, são manifestas, e as pessoas glorificam, dizendo: que coisa, a vida daquela pessoa mudou. Louvado seja Deus. Que as nossas almas sejam iluminadas por essa luz aurifulgente, eterna, que é Jesus Cristo, de tal maneira que cada um de nós possa irradiar também essa luz, e as nossas obras sejam feitas sob a claridade dessa luz, a fim de que as nossas vidas abençoem a vida de outras pessoas. Porque elas são feitas, agora essas obras são feitas em Deus. E quando as nossas obras são feitas em Deus, elas abençoam os outros. Mas deixe-me discutir com vocês não uma proposição, mas o que está aqui no texto sagrado em primeiro lugar. O texto nos fala de duas situações. Eu quero nominá-las e discuti-las com os irmãos. Em primeiro lugar, a situação dos que estão condenados.
verso 18. Pastor, mas já estão condenados? Voltemos ao verso 18. Qual é o fundamento dessa minha assertiva? Verso 18. Quem nele crê, o que acontece? Não é condenado. Agora veja essa conjunção terrível que às vezes é muito boa num contexto, mas em outro contexto essa conjunção, mas essa conjunção adversativa, às vezes ela é complicadíssima. Mas o que não crê, o que acontece? Já está condenado. Que coisa horrível. Não haverá condenação depois da morte. A condenação acontece na vida, como também não haverá vida eterna depois da morte. A vida eterna começa agora, hoje. Tudo começa nessa vida, tanto a vida eterna quanto a morte eterna. Nós veremos então a situação, as condições daqueles que estão condenados. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Confesso, irmãos, que essa palavra me assusta. Por que me assusta? Já está condenado. Perguntar-se-ia, mas a pessoa não pode crer depois de não ser salvo? Claro que pode. Mas o fato de estar aqui, objetivamente contra a vontade de Deus, objetivamente rebelde à vontade de Deus, objetivamente em rebelião à vontade de Deus, isso, na verdade, já enseja a condenação. A sua rebelião contra Deus, a sua indiferença contra Jesus Cristo, a sua rejeição de Jesus Cristo, já cria para você uma condenação. Porque não creio no nome do unigênito Filho de Deus. Porque não creio no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, porque não crê no nome daquele que é sublime, daquele que é eterno. Ninguém é filho de Deus como Jesus é. Jesus é filho unigênito, ou seja, é filho com a mesma essência do Pai. Nós somos filhos adotivos e Jesus, na verdade, é filho gerado, unigênito, ou seja, ninguém foi gerado como Jesus. E ainda mais, Deus só gera uma vez. Deus não gera duas vezes. Deus só gerou uma vez. E gerou quem? Jesus. Por isso que Jesus Cristo é sem igual. É o único posto aqui para a salvação. E quando você desvia a sua vida de Jesus Cristo, quando você foge de Jesus Cristo, você está fugindo da essencialidade divina. O único que pode, na verdade, salvar você, que é o único gerado por Deus, por isso que ele é unigênito e Deus não conhece outro que possa salvar você. Daí o fato da condenação. Por que veio a condenação? Porque Jesus Cristo é o único gerado por Deus. Ele é o Filho unigênito. Por isso que o texto diz, porque não crê no nome do unigênito. Por que essa palavra aqui? Porque não crê no nome do unigênito. Por que o Espírito Santo adicionou essa palavra? Porque não crê no nome do unigênito de Deus. Porque volto a dizer, eu devo repetir essa ideia, porque ela é fantástica, a gente passa sobre ela e não pensa sobre ela. Porque Jesus é único dessa espécie, é único dessa essencialidade. Ele é o único gerado por Deus. Volto a dizer, Deus não gera duas vezes. A única pessoa que Deus gerou foi Jesus. Os demais foram criados. Jesus não, ele foi gerado, ou seja, com a mesma essência de Deus. E quem rejeita Jesus, rejeita o próprio Deus, daí a condenação eterna. E vocês precisam entender isso.
Quando o homem rejeita o unigênito de Deus, o homem está rejeitando o único que Deus gerou e enviou esse mundo para salvar você. Não tem ninguém como Jesus. Nem Moisés, nem os anjos. Moisés foi criado, os anjos foram criados, Jesus foi gerado. Por isso que ele é unigênito, é o próprio Deus que vem até nós. E quando você o rejeita, você será condenado ou já está condenado se morrer nessa situação. Você compreende isso? Eu gostaria de falar muito, mas puseram um relógio lá, eu tenho que ficar de olho no relógio. Agora o relógio está me vigiando. Tem muita coisa aqui que precisa ser dita, mas, todavia, contanto, as características dos condenados são aqueles que não creem em Jesus Cristo. Isso é, aqueles que têm uma atitude contínua de incredulidade sistêmica. Aqueles que não creem no nome do unigênito Filho de Deus, continuamente, sistemicamente, e estão condenados. Se o cérebro parar, e o coração também parar suas batidas, e a pessoa sair daqui com essa atitude contínua de incredulidade, consistente, essa pessoa sai daqui condenada. Aqueles que rejeitam a luz, veja o verso 19, verso 19. A condenação é esta. Qual é a razão da condenação? A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Qual é a razão da rejeição da luz? Porque as suas obras eram más. E continua a mesma coisa. Por causa das obras más, verso 19, ou seja, as pessoas rejeitam o verbo de Deus, o verbo divino, o verbo Jesus, o unigênito de Deus, o único gerado para salvar, com a missão principal de buscar e salvar o homem, é rejeitado. Aí então, isso é demais, isso é uma afronta a Deus, e a pessoa é condenada. Mas qual é a recompensa dos condenados? Qual é a recompensa? A recompensa está nesse adjunto adverbial de causa. Qual é o adjunto adverbial de causa que está aqui? Já está condenado, 18b. Já está. Essa é a causa. É uma causa temporal. Já está condenado. Uma causa temporal. A causa é esta. Nesse tempo, já está condenado por causa dessa atitude de rejeição do unigênito Filho de Deus. Verso 18b. A razão da condenação, a razão do julgamento, diz a palavra, eles amaram mais as trevas que a luz, porque suas obras eram más. Verso 19b. Hoje os homens preferem as trevas à luz. Os homens preferem amar as trevas a amar a luz. E andam por caminhos diversos, caminhos tortuosos, caminhos concupiscentes, prazerosos, como se a vida, na verdade, fosse eterna na terra, e se esquece de que a nossa vida é uma neblina. Essa é a razão da condenação. Por quê? Pela prática do mal estão aborrecendo a luz.
porque não se chegam à luz para que as suas obras não sejam arguídas, ou seja, manifestas, versículo 20. As pessoas que não querem Jesus, elas dão 1000 desculpas. E às vezes elas querem se justificar dizendo: eu sou caridoso, eu sou generoso, eu sou um bom pai de família, eu sou respeitoso, e eu guardo as leis. Ok, isso é maravilhoso, mas isso são coisas humanas que você precisa fazer sob pena de ser sancionado do ponto de vista legal. Mas você precisa dar um passo maior. Você precisa agora, fazendo isso que eu acabei de dizer, mas isso tem que ser feito em Cristo. Ou seja, primeiro você tem que ser regenerado e depois praticar essas obras. E uma vez você regenerado, essas obras se tornam obras espirituais, para as quais Deus nos preparou para que andássemos nelas antes da fundação do mundo, conforme Efésios capítulo 2, versículo 10. Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Ou seja, o crente em Cristo pratica boas obras, mas antes disso, ele tem que ser regenerado, transformado. E essas obras agora transformar-se-ão em obras espirituais depois da sua conversão, da sua regeneração, da sua justificação. As nossas obras passam a ser obras feitas em Cristo. Então Deus as recebe não para salvação, mas como serviço de gratidão, e nos galardoa. Amém? Isso é fantástico. Agora as pessoas querem fazer obras fora de Jesus. Fora de Jesus não vale. Você pode dar o seu corpo a ser queimado, você pode dar todos os seus bens aos pobres, você pode ser caridoso, mas fora de Jesus, isso é trapo de imundícia. A Bíblia diz que Deus nos preparou, nos chamou, nos vocacionou, nos elegeu em Cristo, nos salvou e preparou boas obras para que nós andássemos nelas depois que nós fôssemos regenerados. Aí, volto a dizer, as nossas obras são feitas em Deus. E obras feitas em Deus, em Cristo Jesus, elas glorificam a Deus. E Deus nos galardoa por isso. Mas qualquer tipo de obra fora de Jesus não tem sentido. Você pode ser um bom camarada. Você pode ser um bom chefe de família. Você pode cumprir todas as regras sociais. Mas sem Jesus Cristo, isso não tem sentido. Caminhe comigo pelo segundo passo. Eu tenho que correr. Eu estou olhando o relógio lá. Misericórdia. 10h15. Ok. Segundo lugar, vejamos agora a condição do salvo. Quem são os salvos? São os que creem em Cristo, naturalmente. Agora você me perguntaria uma coisa que eu gostaria, em nome de Jesus, pedir a Deus, que o próprio Deus me desse condições de passar isso para você. Você está em casa, você que me acompanha pela internet, e você está aqui. Essa questão de crer em Jesus, isso é uma confusão tremenda. 98% dos brasileiros afirmam crer em Jesus. Nós somos um país cristão. Mas o que significa crer em Jesus segundo o texto sagrado? O que significa crer em Jesus? Creu em Jesus. Observe que eu usei o verbo no pretérito perfeito. Creu em Jesus, aquele que entregou pessoalmente toda a sua vida a Jesus. Entrega. Não é assentimento. Crer não é assentimento. Eu sei que Jesus nasceu, eu sei que ele nasceu em Belém, nasceu da bendita Virgem Maria, eu sei que ele foi crucificado, morto e sepultado, eu creio nisso. Isso não é fé salvadora.
A fé salvadora é quando você se compromete e entrega o seu corpo, a sua alma, o seu ser inteiro a Jesus. Isso que é fé que salva. Você entrega o seu corpo, a sua alma, o seu ser, o seu intelecto, a sua vontade, as suas emoções, tudo você entrega a Jesus. Eu estou aqui, eu sou teu. Isso é fé. Amém? Esta é a fé de que a Bíblia fala. E a partir daí o que vai acontecer? Jesus é seu Senhor e único Salvador. Para ilustrar aqui, os irmãos que já são casados, fica mais fácil entender o que eu vou dizer agora. Eu já fui casado e levei um susto, irmão Vinote. Eu fui fazer o inventário e tinha que fazer primeiro, eu tinha que fazer as minhas qualificações para depois ir falar com o advogado. Aí a mocinha que trabalha no escritório veio e perguntou-se: Senhor, qual é o seu estado civil? Eu tinha que dizer: viúvo. Eu quase morri. Fiquei branco. Viúvo? Eu viúvo? Misericórdia. O que eu quero dizer com isso? Fé bíblica, fé, biblicamente falando, teologicamente falando, é quando você se enamora de alguém, você gosta de alguém, alguém gosta de você, vocês se amam e vocês se dão em casamento, vocês se entregam um ao outro e vocês se entregam de tal maneira que vocês dois se tornam um. Isso, na verdade, é a ilustração da fé que você precisa ter em Jesus. Você compreende isso? Se não for assim, não é fé, é assentimento que as pessoas têm. Até os demônios creem dessa maneira, têm assentimento, sabem que Deus existe, que Jesus existe, eles vieram do céu, eles conhecem isso, mas não tem compromisso, não tem ligação, não tem ligadura, não tem entrega para Jesus, não pode. Eles não podem comungar com Jesus, estão condenados ao inferno. A fé é aquela fé que me liga a Jesus, que me afusiona a Jesus. Eu entro na vida de Jesus, Ele entra na minha vida, eu me dou a Ele, Ele se dá a mim, e nós agora somos um. Ele orou isso lá no capítulo 17 de João, diz: Pai, eu quero que os meus discípulos sejam um, como nós somos um. Eu em ti, tu em mim, que eles sejam um em nós. É isso. É necessário assim. Essa fé é uma fé que salva. É uma fé que salva. Logo mais eu vou dar prosseguimento a essa mensagem. Não serão condenados, versículo 18, os que creem. Desse jeito que eu acabei de dizer. Ou melhor, que a Bíblia diz que é. Por quê? Porque essas pessoas que creram assim, ou seja, que se entregaram totalmente a Jesus, percebe? Percebem, meus irmãos? Essa é a razão de não serem condenados. A razão da bênção da salvação dos que creem em Jesus é esta: que eles amaram mais a luz do que as trevas, amaram mais a Jesus do que o pecado, abandonaram o pecado e amaram a Jesus. É a razão de serem salvos. Não aborreceram a luz, que é Jesus, por praticarem a verdade, aproximaram-se da luz, a fim de que as suas obras fossem vistas, porque são obras feitas em Deus. Então aproximam de Deus, chegaram-se a Deus, não aborreceram a luz, amaram a luz, entregaram-se à luz, que é Jesus, e aí então aconteceu a maior coisa da vida do ser humano: são salvos. Se morrer aqui, fechar os olhos aqui, vão abrir-os na eternidade, na presença gloriosa do Senhor Jesus. Quem pratica a verdade se aproxima da luz,
para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Isto é, são obras de bondade realizadas no poder de Deus, com motivações corretas. Qual é a motivação correta? A motivação de agradar a Deus. Você faz obras para agradar a Deus, porque você já foi escolhido por Deus, chamados por Deus. João 3,16, na verdade, fala dos que creem. Os que creem serão chamados. Os que creem se renderão, porque foram eleitos por Deus e vão se render a Deus. E nessa rendição, eles escolhem a luz, andam na luz, aproximam-se da verdade e as suas obras são manifestas. E nós somos testemunhos de Jesus, nós resplandecemos a luz de Jesus e abençoamos o mundo como pessoas individuais e como igreja do Senhor. Amém? Isso é fantástico. Finalmente, meus irmãos, eu quero fazer algumas aplicações. Então, os irmãos perceberam, os amigos também em casa perceberam, a situação do condenado. Por que ele é condenado? E a situação do salvo. Por que ele é salvo? A pessoa, na verdade, é condenada porque ela não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, daquele que foi gerado por Deus de maneira única e eterna. Deus não gera duas vezes. Deus só gerou uma vez, que foi seu Filho. Por quê? Porque Jesus Cristo tem a mesma essência divina. E quem crê no Filho, tem o Pai. E quem crê no Pai, tem o Filho. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. E quem não tem o Pai, não tem o Filho. Por quê? Porque Jesus é o Filho unigênito de Deus. E os que creem se aproximam da luz, praticam obras que têm validade no tempo e na eternidade, que são feitas em Deus, e saem daqui salvos. Os que rejeitam, já estão condenados, e não tem nada que possa reverter isso na eternidade. Então vamos sumariar isso, de tal maneira que os irmãos saiam daqui abençoados por Deus. O homem precisa crer em Jesus Cristo. Vocês entenderam o que significa crer. Crer é entrega. Crer é compromisso. Não é assentimento. Enquanto você não se entregar a Cristo, com todo o seu ser, você não crê. Você acredita que Deus existe. Você acredita que Jesus morreu na cruz. Você acredita que Jesus é o Filho de Maria. Você acredita que Ele foi crucificado. Você acredita que Ele foi sepultado, que Ele ressuscitou. Mas isso não é fé. Agora, a fé, para ser fé de verdade, é preciso que você se entregue totalmente a Jesus, se renda a Ele. Isso é fé. E a partir daqui, Ele será o seu Salvador. E observe, e a partir daqui Ele será o seu Senhor. Ou seja, você agora vai andar sob a direção dEle e não sob a sua direção. Você agora é escravo de Jesus. Mas só tem um detalhe, você é um escravo livre. Você é um escravo livre. Quando Jesus, na verdade, nos escraviza, Ele nos liberta, ao contrário. E quando o mundo escraviza você, você de fato é escravo do pecado, é escravo do diabo. Mas quando você é escravizado por Jesus, você é livre. Livre para amar a Jesus, livre para servir a Jesus. Você é livre, a Trindade Divina liberta você, coloca-se ao seu lado. O Pai e o Filho e o Espírito Santo agora cercam você, protegem você, vivem você, e agora você é livre, livre para não pecar. Você pode pecar, mas você é livre para não pecar, porque o poder de Deus está em você, e você agora pode pecar, mas você rejeita o pecado, porque a sua natureza foi transformada. Você é livre. Eu posso pecar.
acontece que está em mim, o Espírito Santo, me dá força para não pecar. Por isso que eu sou livre. Livre é aquele que pode pecar e escolhe não pecar. Ele escolhe não pecar porque o que está nele dá força para que ele não peque. E o homem que não tem Jesus, ele é escravo, porque não tem o Espírito Santo que o ajude a não pecar. Por isso que ele é pecador. Quanto mais nós somos pecadores livres. E você que ainda não entregou sua vida a Jesus, você é um pecador escravo. Os membros do seu corpo são entregues ao pecado. Os membros do corpo do crente em Cristo são entregues para glorificar a Deus. Os seus pés são os pés formosos. Amém? As suas mãos trabalham para abençoar. Os seus olhos são bem cuidados. Você olha e vê as coisas do ponto de vista de Deus. A sua vida é colocada do ponto de vista de Deus. As suas perspectivas são colocadas nas perspectivas de Deus. Você caminha na terra com o coração voltado para o céu. Glória a Deus. Isso é fé. Depois de você crer em Jesus, o crente que crê em Jesus não é condenado. Ele é absolutamente salvo. Você necessita crer para ter a vida eterna. Ou você rejeita ao Senhor Jesus e já sai deste mundo condenado, isto é, nunca mais você terá comunhão com Deus. Está condenado, e isso enseja a verdade da morte espiritual. E se você morrer assim, ou seja, não crendo em Jesus, você não terá comunhão com Deus na eternidade para nunca mais. Vai cessar toda oportunidade. Está condenado e sair daqui condenado significa que a sua comunhão com Deus na eternidade, ela será absolutamente obstruída. Não haverá mais comunhão com Deus. Isso se chama inferno. Inferno, que a Bíblia fala, é a ausência absoluta de Deus da sua alma na eternidade. Nunca mais você vai ter comunhão com Deus. Nunca mais você vai poder orar. Nunca mais Deus vai ouvir você, se você sair daqui condenado. Por isso que hoje, nesta manhã, de domingo, a Igreja Batista Central, a noiva de Cristo, convida você para entregar sua vida a Jesus. Entregar sua vida a Jesus, como você entregou sua vida à sua noiva, como você entregou sua vida ao seu noivo, vocês se entregaram, vocês se deram um ao outro e vivem juntos, casados. Se você fizer isso, é uma ilustração da fé, é entrega. E nessa entrega, você vai ter comunhão com Deus por toda a eternidade. Do contrário, contrariamente, se você sair daqui condenado, nunca mais você vai ter comunhão com Deus. Vai ranger dentes nas chamas cáusticas e ordurentes do inferno eterno. Nunca mais você vai ter comunhão com Deus. Nunca mais Deus vai olhar para você, se você sair daqui sem Jesus. Por isso que nós apelamos a você, em nome de Jesus, para que você possa crer. Ouça mais uma vez o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado. Mas, o que não crê, já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Qual é a sua decisão? Qual é a sua resposta hoje diante dessa realidade? Isto é, vida eterna ou morte eterna? Qual é a sua decisão, meu querido internauta? Você que me acompanha pela internet, qual é a sua decisão? Diante de você está posta a vida e a morte. Vida, se você na verdade crê no Filho unigênito de Deus.
e morte se você rejeitar o Filho unigênito de Deus. Deus não tem um segundo Salvador para salvar você. Só Jesus. Com Cristo, o seu destino eterno será glorioso. Observe o que eu estou dizendo. Com Cristo, o seu destino eterno será glorioso. Sem Jesus, o seu destino eterno será desastroso. Quando a pessoa aqui no mundo é condenada, passa 20 anos na cadeia, 10 anos na cadeia, 5 anos na cadeia, já é uma desgraça. Imagine você estar da eternidade sem Jesus. Imagine. Por que está acontecendo isso? Por que pode acontecer isso? Por causa da sua rejeição do Filho de Deus. Daí o apelo dessa igreja dessa manhã. Creia em Jesus, ou seja, entregue inteiramente a sua vida a Jesus. A vida de Jesus em sua vida é a vida eterna. Mais uma vez vou dizer isso. A vida de Jesus Cristo na sua vida e na minha vida é a vida eterna. Agora, a ausência de Jesus em sua vida é condenação eterna. Você compreende isso? A vida de Jesus na sua vida é vida eterna. Agora, a ausência de Jesus na sua vida é condenação eterna. Mas quero que você saiba, a missão de Jesus, gloriosa, é que você tenha vida. Essa é a missão dele, buscar e salvar você. Você só se perderá se você rejeitar o Cristo que saiu do céu com uma missão tão grande, uma missão tão gloriosa, que ele deu a vida por essa missão. Ele deu a vida por você, para cumprir a missão de levar você de volta para o céu. Se você fechar o coração para essa missão gloriosa de Jesus, de buscar e salvar você, Deus não tem o que fazer mais por você. Deus chegou ao ápice. Deus chegou ao candor, ao esplendor do que ele podia fazer para buscar o homem. Ele se tornou homem e veio buscar você. Ou se você rejeitar isso, você será condenado. Ou seja, você nunca mais na eternidade terá comunhão com Deus. Mas, querido irmão, dê glória a Deus. Você precisa dar uma aleluia a Deus. E eu termino aqui dizendo, Paulo apóstolo, capítulo 8 de Romanos, versículo 1, você precisa dar glória a Deus por isso. Paulo afirmou dizendo, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, amém? Não há condenação. Você que creu em Jesus, você que abriu o coração para Jesus, você que se entregou a Jesus, corpo e alma, todo o seu ser que foi entregue a Jesus, diz a Bíblia, não há condenação para você, isso é vida eterna, e você crente em Jesus, exulte, dê glória a Deus, e nunca você deve sair desse caminho. Não há condenação para você está salvo, salvo. Em outras palavras, você vai ter comunhão com Deus por toda a eternidade. Isso é maravilhoso. Deus abençoe você. Deus console o seu coração. E se porventura você for apanhado de surpresa pelo coronavírus ou quaisquer outras doenças e você baixar a sepultura, lembre-se disso. O seu futuro é glorioso. Você está seguro? Você vai para o seu Senhor, vai ver o rosto de Jesus, vai cantar no céu por toda a eternidade. A morte já foi vencida por Jesus Cristo, vencê-la-emos na ressurreição final, e tudo acabará bem para nós, porque já está dito, nenhuma condenação há para os que creem em Cristo Jesus. Mas para você que não crê em Jesus, você que rejeita Jesus, a Bíblia diz que você vai sair daqui, e vai sair daqui condenado. Amigo, isso não precisa acontecer com você. Creia em Jesus, em outras palavras, entregue-se a Ele, como você se entregou à sua noiva,
quando você se casou com ela, quando você se entregou ao seu noivo, e vocês se tornaram um, seja você também um com Jesus. Isso é fé. Fé que salva. Fé que dá vida eterna. Eu convido você, em nome de Jesus, para crer em Jesus assim, entregando-se a Ele totalmente. Deus abençoe, em nome de Jesus. Se você fizer isso, encontrar-nos-emos na eternidade, porque eu já fiz isso há mais de 50 anos. Eu me entreguei a Jesus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Te convido a se colocar em pé, por favor, e vamos cantar. Ó, venha ao altar. Essa letra diz: ao ferido em seu coração com o peso do pecado em si, Jesus te chama. Se você já pensou que era o fim e tem sede de beber do bem, Jesus te chama. Ó, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com o sangue santo de Jesus. Vamos entregar a esse Deus que se entregou naquela cruz tão dolorosa por nós, que nós possamos ter vida nele, como foi pregado aqui nessa manhã. Todos se
Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Palavra abençoada do pastor. E quando ele falava a respeito de trevas, eu estava associando como que é a nossa vida. A palavra de Deus fala que a natureza, ela fala de Deus sem verbalizar. E eu estava associando as trevas, às vezes, a gente vai dando a tardinha, vai escurecendo. Quando você menos percebe, abre a janela da sua casa, já está de noite. E às vezes assim é a nossa vida. As trevas, ela vai tomando o coração da pessoa e sem menos ela perceber, ela já está totalmente em trevas. O afastamento de Deus, afastamento das coisas de Deus, até mesmo o fato de você não ter esse desejo mais intenso de vir à igreja, isso já é um pouco das trevas nublando a sua alma, nublando a sua consciência, dizendo que você está bem e não precisa de Deus. Nós temos que ter muito cuidado. E a gente tem que vigiar sempre. Ela não vem de repente, ela vem aos poucos, e quando a gente menos percebe, já estamos tristes, caídos, até mesmo desanimados em relação à nossa comunhão com o Senhor. Que Deus abençoe o Senhor, pastor Gerson, palavra abençoada, que Deus continue dando esta disposição, esse espírito de compaixão pelas almas perdidas que o Senhor tem. E a gente, como cristãos já salvos e remidos pelo sangue de Jesus, temos que vigiar, porque muitas vezes nós não temos o nosso Deus, o nosso Jesus como nosso Senhor, aquele que guia-nos diuturnamente. Nos achamos às vezes prepotentes ou suficientes para tomarmos decisões pessoais que trazem prejuízo para a nossa comunhão com o Senhor lá na frente. Meus irmãos, às 18 horas nós temos um compromisso de estarmos aqui novamente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tarde de vocês que nos acompanham pela internet também, não podendo vir às 18 horas, fiquem conosco. Vamos orar, agradecendo a Deus, agradecendo por essa palavra, por todo o culto, os cânticos, as orações, que isto tudo possa, este conjunto, abençoar a vida do irmão nesta noite, nesta manhã. Pai amado, nós queremos te agradecer por esta bendita palavra, agradecer porque o Senhor fala aos nossos corações, fala àqueles que ainda resistem em afastar-se do Senhor, mas o Deus que nós conhecemos, o Deus de amor, que sempre nos perdoa, quer ter comunhão com aqueles que não desejam estar na tua presença. Ó Pai, nós rogamos para que o Senhor dê a eles mais uma oportunidade. Quem sabe nesta noite, ó Pai, nós possamos mais uma vez rever os nossos conceitos e buscarmos a Ti e vivermos para Ti e andarmos na Tua presença e falarmos do Teu amor para as almas perdidas neste mundo tão caído, tão distante do Senhor. Usa-nos agora no almoço em família, que se o Senhor nos colocar uma palavra, que não resistamos, mas falemos do Teu amor antes que seja tarde. Esta é a nossa oração, rogando as Tuas mais infinitas bênçãos a todos aqueles que participaram desse culto, e que o Senhor, através de nós, possa abençoar as nossas famílias e amigos. Portanto, com perdão dos nossos pecados, pedimos em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma tarde abençoada. Ferido em seu coração, com o peso do pecado em si, Jesus te
você já pensou que era o fim e tem sede de beber do bem, Jesus te chama. Ó, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Deixe todos seus erros pra trás. Venha hoje, não espere mais. Jesus te chama. Feita alegria brotar e das cinzas a vida nascer. Jesus te chama. Ó, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Ó, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Maravilhoso, o nosso Salvador, cante aleluia, Cristo vive. Todos se curvam, pois Ele é Senhor. Cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso, nosso Salvador, cante aleluia, Cristo vive. Todos se curvam, Ele é Senhor. Cante aleluia, Cristo vive. Ó, venha ao altar, Bom dia a todos.